gente! Estamos de volta essa semana com os Top 10. Já ouviram falar disso? Existe um site em inglês chamado os Top 10 para adolescentes. Através de votação, este site gera uma lista dos 10 melhores em qualquer coisa. Desde as 10 melhores batalhas da história até os 10 melhores animais de estimação. Quando eles pesquisaram sobre as coisas mais irritantes, algumas das respostas foram muito interessantes. Foram assim. Em primeiro lugar, era quando as pessoas mastigavam com a boca aberta. O top 1 das coisas mais irritantes. O top 3 era sobre pessoas que não dirigem direito. O top 7 era quando outra pessoa irrita você. O top 10 era de crianças gritando em acessos de birra. Olha que interessante, a maioria das coisas nessa lista tinha a ver com coisas que outras pessoas fazem. Não havia nada nessa lista que dissesse quando eu durmo demais, ou quando eu falo mal de um dos meus amigos sem motivo algum. Não. Era tudo sobre outra pessoa. Se você e eu tivéssemos tempo suficiente para pensar sobre isso, todos nós provavelmente poderíamos listar nossas 10 coisas que mais nos irritam. As chances são de que todos sigam o mesmo padrão. Sempre o que outras pessoas fazem e não o que nós fazemos. A questão é que, seja mastigando, dirigindo ou copiando, nós não gostamos quando outras pessoas fazem coisas que não queremos que elas façam. Mas fica muito mais pessoal quando são as coisas da vida real, que não são apenas irritantes, mas na verdade elas nos magoam. Vejam só. É ou não é verdade? Quando um amigo fala mal de você pelas costas, dói, não é? Quando a sua mãe faz um comentário rude ou doloroso sobre você, isso te incomoda, não é verdade? Você sabe como é ser magoado por outras pessoas. Por mais terrível que seja esse sentimento, aqui está algo que você pode ter certeza, gente. Isso vai acontecer com você um dia. Ser magoado ou frustrado pelas pessoas é inevitável. Quando isso acontece, nós ficamos com algumas dúvidas. Assim, o que nós fazemos agora? Como vamos responder a isso? As chances são de que toda essa conversa sobre dor e frustração que nós estamos tendo agora, ela talvez traga uma situação em sua mente, algo que você está vivendo. Talvez, provavelmente, algo diferente dos exemplos que eu acabei de trazer para vocês. Mas você imediatamente pensou em algum acontecimento que aconteceu com você, não é? E se esse for o caso, você provavelmente já deve ter sentido, ou quando lembra do assunto, a sua frequência cardíaca subir, você ficar irritado, ou você começou a pensar em todas as situações nas quais você foi injustiçado. Você sentiu pena de si mesmo? Ou é só eu? Todas essas situações, elas têm uma coisa em comum. Você. Elas são sobre como você se sente, como você foi injustiçado e o seu lado da história. E é exatamente isso que todos nós fazemos, sendo vocês jovens ou eu velha, né, mais velha. Quando nós ficamos bravos ou ficamos tristes, nós focamos nossa atenção em nós. Por quê? Porque nós queremos nos sentir melhor. E nesta série, agora e depois, estamos estudando a sabedoria, os bons conselhos que podem nos ajudar a viver de uma maneira que leva a menos arrependimento e uma vida melhor. O conselho que estamos falando hoje tem o potencial de mudar para sempre a maneira como nós lidamos com o conflito. O conflito entre nós e com as pessoas ao nosso redor. Toda a sabedoria e os bons conselhos de que nós vemos falando aqui vem do livro de Provérbios, um livro escrito principalmente pelo rei Salomão.
O fato de que Salomão ele era cheio de sabedoria é que ele queria oferecer conselhos sobre como melhorar a vida. E não é surpresa nenhuma que ele tenha algo a dizer sobre paciência, não é? Porque, sejamos honestos, paciência sempre melhora a nossa vida. Nunca se ouve alguém dizendo assim, que se arrependeu de ter praticado paciência. Confira lá o que Salomão diz. Lá diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Está lá em Provérbios 19, 11. Decora esse versículo. Neste versículo, ele está dizendo que a sabedoria de uma pessoa leva à paciência. E é o seguinte, a maioria de nós pensa em paciência como ter que sobreviver quando ficamos olhando para o nosso telefone, quando nós esperamos alguém nos ligar de volta. Principalmente quando é aquela menina ou menino, né? Mas paciência não é só esperar por algo, gente, não. Também é algo que temos que ter com as pessoas. Isso realmente é desafiador, eu sei. Neste caso, paciência é o quê? É desenvolver a habilidade de desacelerar antes de responder quando alguém te magoa. Isso não significa que você deve ignorar seus sentimentos ou permitir ser intimidado e machucado. Isso não significa que você deva continuar sendo amigo de alguém que constantemente te faz mal. Não. Significa apenas que você sabe como tirar um minuto, respirar um pouco e se afastar sem entrar no modo de ataque. Desafio, né? Dessa forma, a paciência está retardando a sua reação ruim. Ela dá uma pausa, deixando você respirar. Salomão, ele conecta essa ideia de uma resposta lenta à sabedoria. Eis como é a sabedoria, ser paciente antes de ficar na defensiva. É ignorar um ataque. É como uma pessoa paciente, ele olha a coisa ruim de uma forma diferente. Ele considera o que pode estar acontecendo na vida da outra pessoa. Olha, em outras palavras, é o seguinte: quando um amigo fala de você pelas costas, você considera como ele pode se sentir inseguro sobre a sua aceitação. Quando sua mãe faz um comentário rude ao seu pai, você leva em conta que ela pode estar sob muito estresse naquele momento. Em outras palavras, gente, ignorar uma ofensa significa não apenas olhar além do que está acontecendo com você no agora. Mas também é olhar para o que mais pode estar acontecendo na vida da outra pessoa. Pessoas sábias são pessoas pacientes consigo mesmas e com os outros. O que torna o oposto tão verdadeiro, né? Pessoas imprudentes que não são pacientes, elas são impacientes. Uma pessoa imprudente é alguém que acredita que sabe mais. Ela está convencida de que é a personagem central de toda a história e de todos os outros. Ela acha que ela sabe o que deve acontecer em todas as circunstâncias. Ela pode manobrar e manipular o caminho para ter o controle. Ela acredita que sabe como e quando as coisas devem acontecer. É por isso que as pessoas imprudentes, elas ficam irritadas o tempo todo. E a palavra paciente nunca é usada para descrevê-las. Salomão nos diz para sermos sábios, ou seja, para buscarmos compreensão e a confiança de que Deus está no comando. Quando você se lembrar disso, a paciência desenvolverá com o tempo na sua vida. É por isso que o versículo continua desse jeito. Olha lá, continuando no versículo 11, ele fala assim: sua glória é ignorar as ofensas. Essa é uma declaração muito importante, gente. É para a sua glória ignorar algo ou alguém que está te irritando.
É para sua glória considerar as circunstâncias da outra pessoa. A palavra glória está se referindo a quando alguém ou algo estava no seu melhor. E o mesmo vale para você. Quando você ignora o erro de alguém, duas coisas acontecem. Você mostra o seu melhor. As outras pessoas percebem que você está sendo maduro, tornando o seu caminho mais correto, não perdendo a calma. Aqui está algumas coisas para você ter em mente. Tudo começa com a compreensão da palavra história. Todo mundo tem uma história. E ninguém faz as coisas, sejam ruins ou boas, sem motivo. Há algo na história da vida da pessoa que a levou a este momento. Quando nós tiramos o foco de nós mesmos, é mais provável a gente enxergar com mais clareza isso. Nessa semana, eu quero que você pense naquela pessoa que te incomoda. Eu já pensei aqui. Eu quero que você pense na história dela. O que você acha que ela está passando? Como isso pode estar afetando ela? Então eu quero que você pratique mudar a história para que veja sobre como essas pessoas, a história delas e não sobre você. O que pode estar acontecendo com elas? Pratique paciência. Pratique sabedoria. Comece sabendo que há algo mais na história. Machucar pessoas machuca também você. Se alguém te dá um soco, é provável que há algo desconfortável acontecendo na vida daquela pessoa. Em vez de reagir com raiva e impaciência, você pode ser o único a segurar o seu ataque e ser generoso em sua resposta. Será para a sua glória e você estará no seu melhor se você fizer isso.